O poema Revoluzione está nesse meu livro, A Trilogia das Cores, Azul, Branco e Vermelho, publicado lá em 2017. No ano que vem, 2027, fará 10 anos a publicação dessa antologia poética, o meu primeiro livro de poemas. São poemas, no caso, Revoluzione, ele originalmente ele foi escrito para uma amiga, Neinha, mas eu dedico esse poema para todas as mulheres. Foi um poema de aniversário que eu escrevi, que ela tinha me pedido para escrever. E ela estava numa vibe feminista. Hoje ela não está muito nessa vibe. Ela estava muito na fase feminista dela. Por isso que eu coloquei aqui, há mulheres feministas, mulheres que assistem. Não sei se era no caso dela, não sei se ela conhece Fellini ou Almodóvar, mas geralmente ela pediu para escrever um poema para ela, porém eu escrevi também para todas as mulheres. Aqui eu coloco essa pluralidade feminina, poema Revoluzione. E é Revoluzione mesmo. Esse termo, né, esse substantivo, que é feminino, revolução, ele não está pautado só na área política, de fazer revolução política, de depor sistemas. A tomada da Bastilha, que foi lá na França, em 1789. Aí teve a Revolução Francesa, e é um livro com as cores da bandeira da França, né? Mas o que eu quero enfatizar nesse vídeo com vocês, é algumas palavras. Claro, eu trago a palavra clitóris. Alguns pronunciam clítoris. Sim, sabendo o que é o clitóris e sua função, tudo bem, mas a pronúncia correta tem um acento no O. Clitóris. Mas tem a expressão aqui de alguns autores, literatos. Eu trago Pablo Neruda, poeta chileno. Eu trago Rimbaud, um poeta da França, já que é um livro voltado à bandeira, aos ideais, liberdade, azul, igualdade, branco, fraternidade, vermelha. Trago o poeta português, podemos dizer um poeta também um pouco brasileiro, por mais que ele era um poeta luso, né, português, o Fernando Pessoa. Trago nosso escritor mineiro, Guimarães Rosa. Falo um pouco, quando eu cito a cor branca, a cor dessa bata, dessa roupa social que eu estou vestido, falo sobre que representa a cor da bandeira da paz, a cor do giz, para os professores, nós professores, que eu também me considero professor, por mais que eu não atue em sala de aula. Eu formei em letras, fiz licenciatura. Então eu não sou um professor praticante na forma clássica de sala de aula, mas eu me considero sim um professor, apesar de que eu não estou atuando em sala de aula. Falo do ato da poesia, claro, uma metalinguagem, né? Falo também a cor branca, também a cor das páginas em branco, à espera que o poeta, eu, escreva uma nova história. Então é muita simbologia nesse poema. Trago vinho sempre nesses poemas de 2016, lembrando que são poemas de sarau, que eu fazia em Diamantina. São poemas antigos, é uma antologia de poemas. Eu não escrevi poemas inéditos para compor o livro, são fases literárias minhas. Tem poemas de 2011, 2010 aqui. Então é evolução da minha escrita. Na verdade aqui, né? Evolução da minha escrita. Isso aqui é o retroceder. Então é a evolução do meu estilo de escrita. E aí vocês podem perguntar, mas Carlos,
esse é um poema erótico? Eu não considero um poema erótico, por mais que eu citei há mulheres que alisam seu clitóris. Estou incitando a masturbação? Sim, e eu estou incitando, na verdade, esse empoderamento, melhor dizendo, esse autoconhecimento para vocês mulheres, para boa parte de vocês mulheres. Eu falo, dando um pouco mais de detalhe, quando eu escrevo a mulheres feministas, tem muitas pessoas que não gostam, que já generalizam o movimento feminista. Existem vários tipos de movimento feminista. Existem o feminismo extremista, mas a gente não pode generalizar a causa, esvaziar a pauta. O básico da pauta é a luta por direitos, por melhores condições de salário, em questão de trabalho, condições, igualdade de gênero. Então, o movimento feminista não veio para derrubar, tipo, vamos dar um murro no patriarcado, vamos derrubar o patriarcado, Não, o movimento feminista não pode ser um movimento violento. É porque aí junta a questão mais sensível, que é a questão do aborto, que eu não quero entrar aqui, pois aí vai ficar um vídeo longo. Assim, eu defendo o feminismo sem extremismo, né? Quando você está com uma corda e você puxa o extremo, todo movimento, seja o movimento feminista, o partido político, ele tem pode ter essa extremidade. A gente tem que ter um certo tipo de cuidado para não ser muito extremista naquele tipo de movimento. Eu ia utilizar a corrente, né? Aquele tipo de ideologia não ser extremizada. Então eu deixo essa reflexão. Aí tem os estereótipos, né? Feministas são estereótipos bem estereotipados mesmo, até preconceituosos. As feministas deixam o cabelo das axilas crescerem, não depilam. Isso, na verdade, foi um conceito padronizado assim, pela sociedade. Isso não define as feministas. Tem mulheres que não se enquadram, elas não veem o feminismo assim, o feminismo não me representa, mas mesmo assim eu sei lutar pelos meus direitos. Existem mulheres, sim, que lutam por seus direitos e não se vê representadas por alguns movimentos feministas. Mas na época eu quis dar essa ênfase, trazer esse movimento, porque eu escrevi esse poema em 2016. E é um toque que eu queria deixar para vocês, trazendo algumas expressões e palavras, que um poema ele é subjetivo. Talvez para mim, que foi o criador, escrevi, ele é uma coisa. Talvez até com o passar do tempo, esse poema se torna uma nova textura, uma nova interpretação. Mesma coisa. Quando você reassiste um filme ou relê um livro, com o passar do tempo, com a sua maturidade, você vai ver aquele livro, aquele poema, aquele filme com novos olhos, um novo olhar, uma nova lupa de observação. Eu falo também da fraternidade, trago a cor vermelha, né? Esqueci, a fraternidade é vermelha, indo para a bandeira da França, vermelho é a cor expressiva do amor. Aí eu já falo sobre esse empoderamento feminino, a cor também do sangue menstrual de vocês, mulheres. A cor do batom sensual, a cor do orgasmo. Essa sensação tão boa de sentir.
o perfeito orgasmo e também os múltiplos orgasmos da vida. A trilogia das cores azul, branco e vermelho. Carlos André.